hoje a gente vai fazer uma análise do filme Amor por Contrato, ou em inglês The Joneses. É um filme americano e foi produzido em 2009. O diretor é Derek Bort. O filme é uma comédia dramática e ele conta a história de uma família que parece ser bem perfeita, linda, mas que a gente vai percebendo é uma família que foi contratada. Não é nenhuma família, são pessoas que foram contratadas para atuar como uma família. E eles vão para um bairro de alta classe, num bairro americano, e eles são incumbidos de frequentar diversos meios sociais de pessoas que tenham alguma posse e de fazer propagandas invisíveis para seus produtos diversos, sejam coisas vestivas, sejam coisas cosméticas, roupas, perfumes, joias, relógios, carros, tudo que eles exibem para os seus vizinhos, para os seus colegas de clube de golfe, de clube de tênis, de salão de cabelo, tudo está à venda. E o papel deles é mostrar para as pessoas as coisas que estão sendo lançadas para que as pessoas queiram comprar. A primeira coisa que chama mais atenção no filme é justamente essa questão do marketing invisível. O filme foi lançado em 2009, agora 11 anos depois, né? Estamos em 2020. A questão é muito óbvia e muito usada. Hoje a gente tem uma profissão, uma classe de profissão que são os influenciadores, que a função deles é fazer o que é mostrado lá no filme. São pessoas que estão aí para influenciar e para mostrar produtos, mostrar estilos de vida, mostrar aquilo que deve ser consumido. No filme, isso é falado de forma bem escancarada. Tem uma frase que é dita: se você quiser ter sucesso nesse negócio, você não deve vender coisas, você deve vender um estilo de vida, você deve vender uma atitude. Se as pessoas quiserem você, elas vão querer as coisas que você tem. Porque nesse conceito de marketing, as empresas elas não vendem a produção delas principal não é dos produtos, mas a produção principal é dos consumidores que vão consumir esse produto. Se assemelha um pouquinho a uma discussão que a gente começou lá na análise do filme do Truman, que já foi feita na semana passada, onde as empresas elas têm uma função, as empresas só não, né? Todo o sistema onde a gente vive de mídia, o sistema de consumo, toda a ideologia que é sustentada, ela é no sentido de diminuir a nossa personalidade para que nós nos tornemos consumidores ávidos. Assim, eles podem apresentar os mais diversos produtos que mudam toda semana e a gente continua querendo consumir, a gente fica querendo o último lançamento. Então, é uma coisa que está presente hoje no nosso dia a dia de uma forma muito mais natural. 2009 nem faz tanto tempo assim, mas naquela época não existia nem esse conceito de influenciador digital como existe hoje em dia. Era quando esse processo estava começando a acontecer. E a gente vê isso hoje de uma forma bem natural e de uma forma bem comum. De vez em quando a gente vê aí alguns escândalos, né? Da pessoa que tenta vender algum produto de beleza, mas que ela não usa, ou então da pessoa que tenta vender a ideia de uma vida vegana e saudável, mas que ela é flagrada no Instagram de outra pessoa comendo carne, e aí depois fazem-se milhões de explicações, mas o que está sendo vendido não são os produtos, é a própria pessoa. A pessoa ela está como um produto exposto. E aí qualquer discrepância precisa ser explicada. E esse é um segundo ponto que a gente vê do filme que é bem interessante, que é a discrepância entre a ideia que é vendida, que é apresentada para o público, e a vida real. Porque quando eles vão receber o vizinho, estão todos abraçados, felizes. Cheguem na nossa casa, eles pegam o celular e ligam: nossa, estou morrendo de saudade. Nas festas, beijos na boca e carícia e todas as coisas. E quando fecham-se as portas, que eles estão na sua vida real, se é que nós podemos dizer que aquilo não é real, quando eles estão só, é assim que eles ficam. Eles estão solitários, esquentando uma comida no micro-ondas para comer sozinho, não tem uma companhia para ir no cinema, não tem alguém com quem conversar de coisas comuns, de coisas corriqueiras. Então existe essa discrepância, que é o que a gente vê não só por influenciadores, mas de uma forma muito geral no nosso cotidiano. As mídias sociais começam a trazer isso de uma forma cada vez mais forte, cada vez mais naturalizada, porque eu exponho só os lados bons da minha vida. Isso tudo bem, é normal. A questão é que muitas vezes a gente começa a vender uma vida que não existe. Então, eu não preciso
quando eu tô brigando com meu marido, pegar o celular e filmar porque eu vou postar tudo da minha vida. Tudo bem eu postar só os momentos que nós estamos juntos, que nós estamos felizes, que nós estamos bem. Mas eu não preciso fingir que meu casamento é perfeito por isso. Eu não preciso fingir que não há brigas. Então, se eu tô num momento muito ruim, qual é o sentido de eu pegar e postar uma foto da gente junto como se estivesse bem? É uma coisa que a gente acaba fazendo cada vez mais. E sobre essa influência dessa ideia que é passada de vidas perfeitas, de vidas maravilhosas, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão daqui a pouco quando a gente falar sobre a ideia dos vencedores. Então, mais um ponto que é levantado no filme que é bem interessante me fez pensar sobre uma questão ética. Por definição, vamos colocar aqui, eu vou pegar a definição de moral e ética que o Lataille apresenta. O Lataille, ele vai falar que o campo da moral é aquele campo que responde ao campo do dever, né? Aquilo que nós devemos fazer. É como se a moral respondesse a pergunta: o que eu devo fazer? Então tá falando sobre as nossas obrigações sociais, questões mais objetivas, vamos assim dizer. Não matar, não roubar, não mentir, ter uma boa convivência social. Essa é uma questão moral. A ética, ela fala de uma coisa que seria mais profunda, que é sobre uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que tenha sentido, uma vida que seja feliz. Ou seja, quando eu busco uma vida ética, eu estou buscando uma vida que para mim faça sentido, que tenha uma alegria, que eu sinta que está valendo a pena de ser vivida. Agora, você poderia dizer assim, para mim uma vida que vale a pena é uma vida de luxo, uma vida de riqueza. Quando a gente pensa assim, a gente vê que é uma vida que o outro não tem espaço, sabe? Não existe uma preocupação com o outro. Então, o que seria a ética nesse sentido? Então, a ética, ela seria a gente buscar viver uma vida que faça sentido, uma vida feliz e que vale a pena e que permite ao outro também viver uma vida que faça sentido. É viver uma vida com o outro e para o outro. Então, quando as outras pessoas, elas têm um lugar de valor também na nossa vida. E aí, eu só retomei todo o conceito. E aí, uma coisa que é falada no filme é o seguinte: quando está sendo apresentado para o personagem principal, para o Steve, aquele conceito de marketing, como é que devem ser feitas as vendas, e ele começa a questionar, né? É falado, as pessoas precisam querer você para as pessoas quererem o que você tem. E ele pergunta, as pessoas sabem como é que isso funciona? E aí é falado, as pessoas não sabem, é por isso que se chama marketing invisível. As pessoas devem comprar. O que nós vamos fazer para vender, isso é problema nosso. Então, quando eles falaram isso, me remeteu justamente a essa ideia da ética no mesmo momento. Por quê? Porque essa ideia que é mostrada nesse momento do filme é uma ideia de que as pessoas que buscam, nesse caso, as empresas que estão trabalhando por trás desse marketing e também os atores que estão sendo contratados, eles buscam por uma vida que vale a pena para eles, eles buscam por uma vida onde eles vão ter os benefícios, eles vão ter as alegrias, eles vão ter as conquistas, mas que não há espaço para o outro, porque o outro não importa, ou seja, o outro não é reconhecido como alguém de valor. Então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de sistema de consumo, de marketing, de ideologia, onde o que importa é você e você consumir, a ética, ela começa a ser mascarada, ela começa a ser diminuída e falta espaço para o outro. A gente cria uma sociedade de mal-estar social. Então, agora tratando de uma outra parte da análise, vamos começar a focar um pouco mais no lado psicológico, nas personalidades que estão sendo apresentadas ali pra gente. Então, começando a falar sobre o Jones e a Kate, que são o pai e a mãe, né, que estão ali no filme sendo apresentados. A gente vê uma relação bem bacana ali entre os dois, porque eles se colocam meio que como opostos. A Kate, ela abraça muito facilmente essa ideia, esse princípio do marketing. Eu tô falando marketing, pensando no filme específico e não na profissão de forma geral, tá? Então, nessa ideia que é vendida ali, ela abraça com muita facilidade, enquanto que o Steve, ele apresenta uma resistência muito grande em relação a isso. Ela chega e fala, né, você sabe qual é a melhor parte desse trabalho? A melhor parte é que eu posso ser quem eu quiser.
Então ela tá ali se entregando à personagem que ela tá vivendo. É como se ela abraçasse a personagem e a sua personalidade mesmo, ela ficasse diminuída atrás dessa personagem. Ela abraça isso e aceita. E ele, em contrapartida, vai responder: mas eu não sou o Steve. Eu sou uma pessoa que tá fingindo ser alguém que não é. Ou seja, nesse momento a gente vê aí que ele faz uma diferenciação muito clara de quem ele é, de quem é sua personalidade e de quem é essa persona que ele está representando. Ele vê uma separação. E é interessante também perceber como que essas divergências, né, ele fazendo essa separação entre a própria personalidade e o seu personagem e ela se integrando com o seu personagem, como é que isso vai se refletir na forma deles agirem também. Ele parece ter muito mais receio e ter muito mais ressalva em desempenhar esse papel de venda, porque a gente vê que no começo ele tá indo mal nas vendas, né? As vendas estão crescendo menos do que as outras pessoas ali da família, menos do que é esperado, mas aos poucos ele vai entendendo que isso é uma questão profissional, ele vai incorporando um pouco mais esse personagem, mas ele ainda mostra alguma preocupação. O vizinho dele, quando ele percebe que o vizinho está se endividando para comprar todas aquelas coisas, ele não permanece dentro do seu personagem. Ele tenta avisar: não, eu não estou pagando pelas coisas que eu tenho, eu não estou comprando as coisas que eu tenho. Ele se preocupa com esse endividamento do outro, ou seja, o outro ele ainda tem espaço ali na visão dele. Ele é fiel aos seus próprios valores, ele tenta viver uma vida coerente com os valores dele, com quem ele é. Tanto que ele tenta manter uma convivência familiar mais próxima do natural possível, né? No dia de folga ele quer ter uma conversa de uma pessoa normal, no dia de folga ele propõe ir no cinema, não para vender nada no cinema, mas só para se divertir, só para ter um outro momento. Então ele permanece fiel a esses valores e nesses valores o outro tem espaço. Então parece que a vida que vale a pena ser vivida para ele é uma vida onde o outro precisa ter espaço, ele busca uma relação que é sincera. Enquanto isso, a Kate, a gente vê uma relação diferente, ela realmente enxerga as pessoas à sua volta como seus clientes, ela vê uma relação profissional mais fria. Não estou falando que ela não tenha ética, estou falando que nas cenas que a gente vê no filme, essa preocupação com o outro não aparece. Então a gente não sabe o quanto existe isso aí nela. Ela faz algum momento ali que ela tá reassistindo a fita de entrevista do marido dela, não lembro o nome real do cara no filme, do Steve falso, né? Ela tá reassistindo, ela começa a fazer alguma conexão com ele. E essa é a relação bacana que a gente vê entre os dois. Porque enquanto eles parecem opostos no começo, aos poucos ela vai ajudando ele a incorporar mais essa persona profissional e ele vai ajudando ela a incorporar mais a persona pessoal, a persona dos valores, e ela começa a abrir espaço para eles terem uma relação que parece ser honesta. Não sabemos se é ou não, mas parece que é. O final do filme parece querer vender isso pra gente, né, de que ela estava sendo sincera e que ela estava tentando viver. Vai saber se esse final é coerente ou não. E aí outro ponto divergente que a gente vê entre os dois é que ela pega e ela fala sobre a despersonalização das pessoas. Ele pergunta sobre os antigos maridos, né, dela, e ela pega e fala: você viu um Steve Jones, você viu todos. Ou seja, não existe importância na pessoa com quem tá ali, porque não é uma pessoa de verdade, não é uma pessoa com ideias, com escolhas e com vontades. É uma pessoa para vender. E a gente volta naquela ideia, né, de que as empresas, elas não têm que fazer só produtos, elas têm que fazer as pessoas para quem esses produtos são vendidos. Então, quanto menos da personalidade você tiver, melhor é, porque eu aceito mais facilmente as coisas que me são apresentadas. A gente vai chegar nesse ponto quando a gente discutir os vizinhos deles. Enquanto isso, o Steve, em contrapartida, ele pega e fala: que vida é essa? Que felicidade é essa? Quais são as fotos que você vai pendurar na parede quando você estiver mais velho? Ele pensa numa vida que tenha sentido, ele questiona ela isso. Até quando você vai ficar só fingindo ser alguém que você não é? Então ele está o tempo todo trazendo essa questão do valor da vida, a questão do sentido da vida. E essa contraposição vai se ajustando até que a gente chega no final,
que eu não sei se aconteceu de verdade. E agora olhando para os outros dois personagens, que são os filhos, que também estão nesse processo de atuação e de venda, é o Mickey e a Jen, né? São os dois filhos. Eles também têm essa função de vender e aparece um pouco menos os conflitos deles. Mas existe um conflito que aparece ali de uma forma muito bacana, principalmente com o Mickey. Ele é homossexual e o personagem dele não é homossexual. Provavelmente, né, há anos atrás, a homossexualidade ela era muito mal vista e ela está sendo compreendida aos poucos. Mas naquele momento, talvez não fosse uma ideia tão boa tentar vender, sabe? Não era uma ideia tão agradável. Então, por isso, se escolhe um personagem que não é homossexual, é possível. E aí a gente começa a ver algumas máscaras sociais que elas são descoladas da personalidade real da pessoa. E a sustentação disso aí é difícil. Quando a gente pensa aí nessas personas, as personas que são a forma como nós nos apresentamos para o mundo, elas são algo que faz parte do nosso desenvolvimento humano e que é saudável, porque eu consigo fazer uma diferenciação, sabe, de como eu devo me apresentar. Então, na minha casa, eu apresento uma persona de mãe, uma persona de esposa, que é muito diferente da persona de professora que eu apresento quando eu estou em sala de aula, que é diferente da persona que eu apresento quando eu saio para comer e beber e bater papo com os meus amigos. A gente apresenta faces diferentes nossas em contextos diferentes. Isso é uma coisa saudável, porque a gente consegue mostrar aquilo que está adequado ao contexto. Eu não chego na sala de aula chorando as pitangas porque eu estou com problemas pessoais dentro de casa. Eu consigo fazer essa separação e isso me mantém saudável nos ambientes que eu frequento. Agora, qual é o problema? O problema é quando a gente começa a enrijecer demais essa persona, ou seja, eu sou a mãe em todos os lugares, eu sou a mãe em casa, sou a mãe na escola, sou a mãe dos meus amigos. Ou o que a gente vai ver nesse filme aqui, que são as personas muito apoiadas na desejabilidade social. As nossas personas elas vão ser alimentadas pela nossa energia psíquica, ou seja, por aquilo que nós temos. Agora, quando eu monto uma persona que não fala de mim, que não é coerente com o meu self, que não é coerente com o meu ego, e eu apoio isso na desejabilidade social, isso começa a não ter energia para se sustentar, começa a ser muito custoso e gera um sofrimento, que é o que a gente vê com o Mick. Ele é homossexual, mas ele precisa representar um papel onde ele não é. E a coisa não se sustenta e gera grande sofrimento. Então é interessante ver quando essas máscaras sociais vão caindo no filme, como que isso gera um desalento, porque não é algo verdadeiro, não é algo que se sustenta pela própria personalidade, pela própria psique. Uma coisa semelhante a gente vê naqueles vizinhos que tentam sustentar uma ideia de sucesso, que tentam sustentar uma ideia de que tudo vai bem, mas as máscaras vão caindo. E isso é tão insuportável que a gente vê no caso do Larry, que ele chega a se suicidar, porque não consegue mais sustentar essa persona do consumidor vencedor. E então, entrando nesses últimos dois personagens do filme que são muito interessantes para analisar, a gente fala sobre a Summer e o Larry, que são aqueles dois vizinhos, né? Os dois eles parecem ser alvos mais fáceis para esse marketing que essa família está querendo implantar ali naquela vizinhança. O Larry ele começa a comprar as ideias com muita facilidade, ao mesmo tempo que a Summer ela está o tempo todo ali investindo todo o seu ser nas ideias de uma empresa que ela representa, uma empresa de cosméticos, né? Então os dois eles parecem se vender muito a esses ideais que são apresentados e querer comprar esses ideais. Então, para fazer uma leitura desses dois, eu queria trazer mais uma vez as ideias que o Lataille escreve no livro Formação Ética, do tédio ao respeito de si. Eu já falei isso no vídeo, acho que foi no vídeo do Poço, na análise do Poço. O Lataille faz uma leitura da nossa cultura e conclui que a gente vive uma cultura do tédio e da vaidade. Eu vou pegar um desses aspectos da cultura da vaidade para a gente discutir, que é o status de vencedor. Então, essa cultura da vaidade é uma cultura onde diz respeito a buscar a aprovação das outras pessoas, exibir
as coisas que eu tenho para buscar a aprovação das outras pessoas. Não uma aprovação no sentido moral, onde eu busco que as pessoas reconheçam os valores que eu tenho, que elas me respeitem, porque eu mostro que eu mereço ser respeitado. Não é esse tipo de reconhecimento. É um reconhecimento que atribui valor à aparência. Então, nessa cultura, nós que somos os vaidosos, nós buscamos fazer um espetáculo das coisas que nós temos, em busca de uma aprovação do outro, do juízo do outro, mas isso é feito de uma forma unilateral. Eu não tenho a preocupação de ter os meus valores aos meus próprios olhos e também não tenho uma preocupação de enxergar o outro com os seus valores. É só uma preocupação de que o outro me veja, que o outro me reconheça, para que eu receba algum tipo de destaque. Esse é o vencedor. O vencedor é aquele que recebe algum destaque, que não é igual aos outros. E é também o que a gente vê nessa cultura atual das mídias sociais, onde as pessoas elas começam a fazer sucesso e ter muitos seguidores, e só o que elas precisam fazer é o tempo todo estar em destaque, o tempo todo elas têm que estar chamando atenção. As pessoas precisam querer ver o dia a dia dela, como que ela acorda, como que ela dorme, como que ela toma banho. A gente compra as pessoas. Esses são os vencedores, são aqueles que estão em destaque. E nós buscamos o tempo todo também ter uma posição de vencedor. Só que ter a posição de vencedor é uma coisa difícil de se sustentar o tempo todo. Como que você vai estar em destaque o tempo todo? Uma das vias de se buscar esse destaque é por meio do consumo. Então as pessoas que têm uma maior visibilidade, elas começam a mostrar para a gente marcas que nós desejamos consumir. Voltamos para aquela ideia do marketing visível do filme e também para a ideia do marketing que é feito pelos influenciadores digitais hoje em dia, que é a ideia de mostrar um estilo de vida que a gente quer ter. E isso é feito também através dos produtos que a gente quer consumir. Então, eu busco fazer um consumo constante de coisas que vão me aproximar dessa ideia de vencedor. Afinal, não é qualquer um que compra uma bolsa da Gucci. Então, se eu compro uma bolsa da Gucci, eu sou uma vencedora. Mas eu não sou uma vencedora por muito tempo, porque no mês que vem, ninguém se importa mais se eu comprei uma bolsa da Gucci. Mas se eu começar a comprar outras coisas, se eu compro um sapato de grife, ou então se as minhas roupas são muito bonitas, ou se eu faço uma maquiagem que é muito incrível, a gente começa a buscar coisas que podem ser consumidas e que podem nos colocar numa visão de destaque. Essa é a busca pelo status de vencedor. E eu acredito que é aí que esses dois vizinhos são pegos. A Summer, ela fica sustentando um discurso que é da empresa dela, né? Ela fica repetindo, estou constantemente subindo na escada do sucesso. Ela está buscando chegar numa posição de sucesso, que é uma posição do vencedor. A questão é que ela fica presa nessas ideias, porque a empresa, ela não ganha dinheiro por vender produtos, ela ganha dinheiro por prender pessoas no seu marketing específico. E as pessoas, elas ficam ali o tempo todo buscando alcançar um sonho que essa empresa está vendendo. As pessoas, elas ficam buscando comprar esse estilo de vida, essa felicidade que a empresa mostra que existe e que você só precisa subir nessa escada do sucesso para alcançar, mas ao mesmo tempo a empresa não ensina como alcançar, porque as pessoas elas ficam ocupadas vendendo os produtos para a empresa. Então você vê uma busca incessante por essa posição de vencedor, mas uma ideologia que não te permite alcançar essa posição de vencedor, porque só quem vence aí é a própria empresa. O marido dela também faz essa busca, mas de uma outra forma, que é aquela que a gente falou sobre o consumo constante. Ele no início tem um casamento que parece que tá um pouco sem graça, tá um pouco sem vida, e aí ele começa a ver ali no Steve as coisas que ele quer ter, a pessoa que ele quer ser, e ele começa pelo consumo a tentar se aproximar de ser quem é o Steve, que na verdade é uma pessoa que não existe, porque nós sabemos que é um personagem e ele não sabe disso. Tanto que a gente vê, né, ele compra aquele cortador de grama do Steve, que tem o fone, que tem a telinha, e a gente vê ele sentado olhando em direção à casa dos Jones com uma raiva ou com um ressentimento. Você vê que ele o tempo todo ele dirige um olhar de inveja para aquilo ali. E no final do filme ele chega a falar isso, né? A posição que ele quer é a posição de ser invejado. Então ele inveja o outro
porque ele quer estar naquela posição e quer que as outras pessoas o invejem. Isso é o vencedor. O vencedor é aquele que recebe destaque e ele fica invejando o destaque do Jones, mas ele quer estar nessa posição de destaque. Ele quer que o Jones seja a plateia dele, ele quer inverter isso aí. E aí ele começa, o Steve, né, tentando vender, implanta a ideia, né, de que o casamento pode ser alcançado, o casamento mais quente, ele pode ser alcançado por um constante fluxo de presentes, ou seja, um constante consumo. E o Larry, ele compra essa ideia, ele começa a comprar coisas compulsivamente, ele compra um carro maravilhoso, ele compra uma TV que é gigantesca, que é maior do que a do Steve. Ele tenta, pelo consumo, se colocar nessa posição de vencedor, se colocar acima do Steve. O grande problema é que, como eu falei, essa posição de vencedor, ela é insustentável. Você não pode estar nessa posição o tempo todo. Isso traz uma frustração, porque você espera estar numa posição e alcançar uma felicidade com isso. Mas quando você está lá, você não vive plenamente essa satisfação de ter o melhor carro de todos, porque você o tempo todo fica preocupado em perder essa posição de vencedor. Isso acontece com o vizinho Larry, né? Ele compra aquele carro vermelho, aí ele fala, eu escolhi um vermelho que eu acho que é mais quente do que esse seu cinza aí. Ou seja, ele venceu, porque ele comprou o mesmo modelo do carro, mas um carro mais bonito. E aí no mês seguinte, o Steve, ele ganha da empresa um carro que está sendo lançado, acho que é um Audi 8, eu não entendo de carro, mas o importante é que é um carro que é um lançamento, ele já é um carro acima daquele. Quando o Larry, ele passa de carro e ele vê aquele carro novo, você vê que a cara dele cai, né? Ele se desmorona e o Mick, ele pega e fala, nossa, você acabou com o dia dele, porque ele fez tantas dívidas para conseguir aquele carro que lhe daria um status, e aí o carro dele já é ultrapassado, porque já existe uma coisa nova. Esse é o sistema frenético de consumo que a gente vive. Eu posso comprar um celular top de linha, mas eu vou comprar na certeza de que no ano que vem existe outro muito melhor lançado. Existe outro que deixou o meu ultrapassado. Então a gente fica num consumo frenético se a gente quiser alcançar esse status de vencedor. E é insustentável. Na situação do Larry, ele tenta de todas as formas, mas não consegue sustentar isso financeiramente, começa a crescer as dívidas e chega um momento que essa máscara que ele tenta sustentar não pode mais ser sustentada, porque ele vai perder a casa, ele vai perder todos os seus bens, a esposa vai descobrir que eles não têm nada e tudo aquilo que ele mostrou que tinha não vai existir mais. E isso é tão insuportável para ele que ele se mata. Isso coloca a gente para pensar, porque a gente vive sim uma cultura de uma constante tentativa de mostrar o melhor lado na nossa vida. Uma constante tentativa de mostrar que nós estamos bem, que nós estamos felizes e que nós somos vencedores, que nós não somos perdedores. E isso muitas vezes se sustenta por uma falsidade, por uma mentira. O status de vencedor acaba também ficando muito atrelado ao sucesso financeiro. E isso é uma grande mentira, porque muitas coisas que não estão realmente relacionadas ao status financeiro, ao poder aquisitivo, acabam sendo relacionadas. Então, é comum você ouvir a ideia de que você é um bom pai ou uma boa mãe se você pode pagar uma boa escola para os seus filhos, se você pode comprar coisas boas para os seus filhos, se você pode pagar o intercâmbio. Isso é o bom pai, isso é a boa mãe. Esse é um conceito que fica sendo criado que não está colado realmente à realidade. A mesma coisa pode acontecer aí entre o bom marido ou a boa esposa. Você é um bom marido ou uma boa esposa se você dá presentes, se você sai para jantar em restaurantes bons, se você faz viagens que sejam exclusivas. Quanto mais exclusividade você tem, melhor você é. E aí a gente começa a supervalorizar questões que são financeiras e começa a valorizar pouco questões que são morais ou que são éticas ou que são do bom relacionamento. Nós estamos falando de relacionamentos afetivos e a sua qualidade deveria ser medida por uma qualidade afetiva, por uma qualidade de conexão, de relação, de capacidade de comunicação. Ao invés disso, sua qualidade é medida por questões financeiras, que não têm uma ligação direta com os relacionamentos afetivos. Essa é uma questão que a gente vive, isso é amplo
e é difícil de ser desassociado. Esses são alguns pontos que esse filme de 2009 coloca a gente para pensar um pouco. Quem sou eu, então, em todo esse jogo de marketing invisível? Eu sou o consumidor ávido? Eu sou aquele que compra todas as ideias? Eu sou aquele que mantém os meus valores e mantém a minha personalidade? Eu sou aquele que quer vender? Eu sou aquele que quer ocupar a posição de vencedor? E como que eu me posiciono com relação a isso? Também todo um questionamento sobre a ética desse marketing que é feito, né? Será que estamos num caminho que é ético, que estamos valorizando algo que vale a pena ser valorizado? Ou será que estamos valorizando o consumo pelo consumo? São várias questões que a gente pode colocar para pensar e que não tem como apresentar uma resposta específica, porque são coisas que estamos produzindo, então que estamos o tempo todo mudando. Então, vamos continuar a discussão nos comentários, coloca aí o que você acha. Você acha que a gente está num caminho que é ético na nossa sociedade? Você acha que a gente está num caminho de consumismo puro? Coloca as coisas que você conseguiu pensar sobre o filme que eu não consegui colocar aqui, ou as coisas que você discorda do que eu falei. E é isso, a gente se vê na próxima semana com o próximo vídeo.